Já sofreu um ataque espiritual? Sabe como se proteger e se defender dos obsessores? Já se perguntou por que quanto mais você reza, mais assombração aparece? E por que depois que você começou o processo de iluminação, de despertar da consciência, ainda está atraindo cobiça, inveja e seres negativos? Bom, o vídeo de hoje promete e eu vou mostrar para você como identificar e se proteger e ainda ajudar os nossos amigos espirituais que servem de instrumentos para a negatividade. Por que será que mesmo depois que a gente começa o processo de iluminação, a gente continua atraindo seres negativos? Como identificar que uma energia, mesmo que à distância, possa estar influenciando você? Um dos primeiros sintomas é que a gente vai perdendo a vontade de fazer as nossas coisas, as coisas que nos dão prazer. Você precisa começar a perceber que uma inércia, mas o que é a inércia? Você precisa conhecer o que são as emoções, os sentimentos, as sensações, o que é o sentimento de inércia, o que é essa sensação, aquela falta de vontade de realizar aquilo que você se propôs para o dia. Muitas vezes a gente recebe a energia da inércia e essa inércia não é nossa, é a inércia que está no ambiente. O bloco de pensamento das pessoas que não querem fazer as coisas, porque estão fazendo as coisas apenas com foco no receber e não no dar. Veja que a inércia ela se estabelece a partir da energia negativa. Então, se eu só quero receber e eu não quero dar, eu já tenho uma energia de inércia dentro de mim. Por quê? Porque eu não quero me movimentar. Eu não quero dar, porque se eu der, pode ser que eu não receba. É muito fácil perceber quando estamos com preguiça de fazer alguma coisa. O difícil, minha gente, é admitirmos para nós mesmos que estamos com preguiça. Mas se formos honestos, vamos sentir e nos permitir ficar com a inércia e com a preguiça. Então, para isso eu preciso me perdoar. Eu preciso aceitar que eu sinto preguiça. Mas quando criança, a gente ouviu que preguiça era uma coisa feia, que era pecado ter preguiça. Então, a preguiça é um pecado? Ela é um pecado no significado da palavra. Porque pecado significa erro. Então, se eu estou com preguiça, é um erro. Por quê? Eu vou logo dizendo, não adianta mandar a preguiça embora. Quanto mais você resiste à energia negativa, quanto mais você resiste à preguiça, mais ela se instala e toma conta. Como eu disse, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, ou quanto mais eu resisto, mais a força negativa, no caso a preguiça, a falta de vontade, a inércia, que é tudo a mesma coisa, toma força. Então, Adriana, o que fazer para vencer a inércia, a procrastinação, a falta de vontade e a tão famigerada preguiça, o pecado, o erro? O primeiro passo, como eu disse, é aceitar que você, assim como todo mundo, tem preguiça e tem o direito de sentir a preguiça. O segundo passo é sentar para conversar com a preguiça. Adriana, que coisa mais maluca, eu vou sentar para conversar com a preguiça? Como se a preguiça fosse uma pessoa? Eu chamo isso de ficar com a dor. A preguiça ou inércia é uma autossabotagem implantada em nosso inconsciente que se manifesta em nossas atividades, retirando a energia de atenção plena e perfeição. Quando fazemos algo com todo o nosso ser, é a vida que atua nesse momento. E a vida nunca vai fazer algo que não seja para servir com perfeição, visto que a vida é a perfeição. Então é Deus fazendo e Deus não faz nada imperfeito. Vamos entender uma crença. Quando somos eficientes, ágeis, amorosos e perfeitos, despertamos em outros à nossa volta a inveja e de forma inconsciente fugimos dessa energia. Todo mundo tem medo da inveja. Então aquilo que eu tenho medo, eu fujo. Então se eu percebo que eu estou chamando atenção, que o meu trabalho está saindo bem e eu causo em pessoas que eu amo, ou no grupo a qual eu pertenço, eu causo uma certa insatisfação e as pessoas começam a me olhar de lado, porque no começo, quando a gente chega com toda energia, a gente não presta muita atenção que está incomodando. Mas com o tempo, conforme você vai despertando, você tem energia para fazer, você tem a energia do dar. E essa energia do dar não está preocupada com o resultado, ela está preocupada em entregar. Só que se eu tenho pessoas ao meu redor que estão preocupadas em receber e não em doar, em dar ou fazer um trabalho bem feito, eu passo a incomodar o vizinho.
eu passo a incomodar os entes queridos, eu passo a incomodar a família, eu passo a incomodar os seres que vivem ao meu lado. Por quê? Porque tudo era como era antes. Já ouviu aquela frase? Sempre funcionou desse jeito. Antes eu fazia assim e dava certo. Agora, depois que você chegou, a coisa começou a complicar. Então, o que acontece com aquele que tem a energia do despertar? Ele acaba incomodando os que estão na inércia. Então, se você está num ambiente com outras pessoas, é muito natural que a energia da inércia esteja implantada. É só você observar, por exemplo, o que essas pessoas conversam, o que essas pessoas ouvem, do que é que elas alimentam, tanto o corpo físico quanto o seu corpo mental, do que é que elas alimentam o pensamento. Então, para que um pensamento intrusivo, para que um ser negativo se aproxime da sua energia, que você chegou com todo o amor para dar, com toda a energia do despertar espiritual, com toda a alegria para trabalhar, para fluir, para criar, e outros se incomodem com essa energia, nós nos sabotamos puxando o nosso freio. E eu não vou dizer que a gente tenha que exigir que o outro acompanhe a nossa velocidade. Não é nesse caminho. Mas a minha vontade de doar, a minha vontade de fazer, ela não pode entrar em conflito com os outros que estão ainda dormindo. É como se eu chegasse num quarto onde as pessoas estão dormindo e eu abrisse a porta gritando. Então, quando eu chego com a minha energia, por mais bem intencionada, por mais alegre e feliz que eu esteja para dar essa energia, eu acabo meio que ferindo o campo energético de inércia em que todos se encontram. Então, Adriana, como é que eu vou agir para mudar esse campo vibracional? Eu só posso mudar o meu campo vibracional. Mas o meu campo vibracional, ele pode influenciar os outros. E como é que eu vou me defender da inveja? E como é que eu vou parar de me sabotar? Eu preciso entender como é que a preguiça... Por isso que eu falei no início, você tem que aceitar que tem a preguiça. Eu preciso entender como a preguiça se manifesta em mim, para que eu possa perceber quando é que eu estou com a preguiça. Quando é que eu estou com a inércia? Quando é que eu não quero fazer algo? E a diferença disso está no quanto eu não quero mais fazer ou o quanto eu estava disposto a fazer e de repente eu percebo que agora tudo mudou. Agora eu não quero mais fazer. Por que eu estava com vontade e agora não estou mais? Por que de repente bateu um sono? Por que de repente aconteceu algo? Então isso não veio de mim. Isso é uma energia que está externa. Então como é que eu faço para parar de fugir e começar a entender que eu tenho que sentir? Então quer dizer que eu vou ter que sentir inveja? Vou. Eu vou ter que sentir como é que a inveja em mim se manifesta. Para que eu possa desidentificar de quando essa inveja é do outro. Para que quando eu possa sentir a preguiça, eu saiba, não, essa é a minha preguiça. Para quando eu sentir a inércia da preguiça do outro, eu faço, não, isso não é meu. Quando eu me torno consciente de que eu estou com alguma energia negativa, como preguiça, inveja, culpa, raiva, ódio, qualquer uma dessas energias, quando eu percebo isso, imediatamente eu já imobilizei a energia. Eu percebi que aquele pensamento, que aquela energia que está em mim está errada. Por quê? Porque eu sou a vida. Eu sou a fonte. E a fonte da vida, que é Deus, não tem nada disso. Então, se eu estou sentindo uma energia negativa e eu paro e percebo isso, o que acontece? Eu parei a energia. A partir de agora, eu estou começando a tomar conta do meu campo vibracional. E eu vou começar a mudar isso. Como? Internalizando, sentindo, isso é meu ou não é? Então, se isso é meu, o que isso quer me dizer? Mas se isso não é meu e está aqui, agora passa a ser meu. E isso é uma forma muito inteligente da gente mudar o padrão vibracional nosso e assumir o controle da situação. Quando um ser negativo, seja uma pessoa que está ao seu lado, sendo instrumento ou não, que está emanando uma energia negativa para você, ela não tem consciência da lei do retorno. A lei do retorno nos diz que tudo que eu envio volta para mim. Então, se tem uma pessoa ao meu lado vibrando no negativo e ela está emanando energia negativa, ela está derrubando a energia do ambiente, o que acontece? Ela não tem consciência. Se eu tomo consciência disso,
e eu mudo o meu padrão vibracional. Serenidade em gotas, aroma da alma, óleo essencial de laranja doce. Clique agora no link da descrição. Estabelecendo a energia do ser, que é a energia do amor, a energia da vida, e eu começo a aumentar esse campo vibracional, inclusive emanando energia para o negativo desta mesma energia positiva que existe em mim. Então quer dizer que agora eu vou parar o que eu estou fazendo para restabelecer e restaurar minha energia e ainda ter que enviar para o negativo a energia positiva? Sim. É isso que muda o padrão vibracional, inclusive do ambiente. Porque você passa a vibrar no positivo, você passa conscientemente a se proteger, a limpar, isso não é meu. Está comigo? Então, se está comigo, na minha casa, quem manda sou eu. E dentro deste ser, não tem espaço para negatividade. Então, nos meus pensamentos, quem manda sou eu. No meu corpo físico, no meu campo vibracional, quem manda sou eu. Entrou aqui porque quis. Agora vai vibrar alto. Então, vamos vibrar no amor todos juntos. E você começa a emanar energias. Energias de cura, energias de amor, energias de luz. Você pode se conectar de acordo com como é que você se conecta com o seu ser. É através de uma oração? É através de uma reflexão? Você pode pedir a proteção espiritual. Alguém aqui já ouviu falar do Grabovoi? Ele tem uma sequência muito simples para você pedir a proteção espiritual. Eu vou até colocar aqui no vídeo os números 8888. É uma sequência. 4 vezes o número 8, que é o número do infinito. Se no momento que você sentiu a inércia, você começar a mentalizar esses números, ou quem pratica o Reiki, trabalhar com o Shokurei, tanto em si, como emanando e duplicando a energia positiva para todos os seres que estão na negatividade. Aí você vira o jogo. Então a inveja, a preguiça, a culpa é uma forma inconsciente que nós nos sabotamos, permitindo que isso se manifeste. E aí é onde é que entra o processo de individuação. É você pertencer sem pertencer. É você ser sem incomodar os que ainda não estão despertos como você. É nessa hora que a gente permite que as energias negativas, que a tristeza, que a culpa, que a preguiça, é nessa hora que a nossa frequência baixa, porque a gente tem uma necessidade de pertencimento. E nós precisamos pertencer na necessidade do precisar, não porque já pertencemos. Ninguém está sozinho. Seres espirituais estão aqui o tempo todo, ETs, seres desencarnados, os encarnados. Eu até costumo dizer que os encarnados dão mais trabalho que os desencarnados. Por quê? Porque os desencarnados, para quem já conhece, sente a presença deles, uma oração, uma música, até uma palestra que você coloca para rolar no computador, já dissipa essas energias. Alguns seres desencarnados que estão perto de nós, quando você coloca um vídeo, por exemplo, do professor Hélio Couto, um vídeo do Valdo Vieira, um vídeo de uma missa, um vídeo de qualquer coisa espiritual, para alguns será como uma instrução, eles sentam para assistir, mas tem gente que morre de medo disso. Então eu não quero o ser espiritual ao meu lado. Precisamos entender que esses seres desencarnados são como nós e que muitos destes seres estão aqui ao nosso lado precisando de ajuda, assim como eu e você. Então quando a gente começa a perder o medo de seres desencarnados, porque eles são espíritos como nós, só que eles estão sem o corpo físico. E percebemos que eles precisam se conectar a algo mais elevado. Então se você coloca uma música de teor elevado e o ser espiritual, que é o famoso guia cego. O que é o guia cego? É um ser igual a eu e você, que não tem a intenção de fazer mal, mas que acabam interferindo de forma negativa. O ser desencarnado não é diferente, às vezes é um parente nosso, que realmente desencarnou. Só que também tem seres que estão desencarnados e se aproveitam de situações para atrapalhar a nossa vida. Seres que a espiritualidade chama de espíritos zombeteiros. E eles atrapalham, eles brincam, eles se divertem, eles sugestionam e atrapalham muito. Então, nesse momento, uma música de teor elevado, uma palestra do professor Hélio Couto, uma palestra do Valdo Vieira da Conscienciologia, faz com que esses seres
partam, para que eles vão para outros caminhos. Porque você tem que compreender que onde você não está sozinho. Então nós não estamos sozinhos. Eu lembro que uma vez uma amiga perguntou para mim, você vai ficar só? Eu disse, impossível. Né? Não tem como eu ficar sozinha, porque os seres estão aqui. E também, muitos deles vão se aproveitar dos nossos amigos. Por exemplo, você está numa empresa, tem várias pessoas trabalhando. Quantos de nós sabem dessas informações? Estão conscientes dela? Então, se tem uma pessoa ali que é invejosa, que ela está triste, ou que ela fracassou em alguma coisa, ou que ela está com medo, estes seres vão se aproveitar da situação. E podem usá-la como instrumento, inclusive para atacar você. E aí daqui a pouco você está com raiva do amigo do trabalho, daqui a pouco você está com raiva do familiar, daqui a pouco você está com raiva do cônjuge. Por quê? Porque estas pessoas não têm consciência que estão sendo usadas como instrumentos. E nem elas sabem por que estão fazendo o que estão fazendo. Então eu chamo a sua atenção para dizer aqueles que estão despertos, que estão despertando, que quanto mais rezam, mais assombração aparece, comece a prestar atenção em si mesmo, para que você possa observar essa ordem de pertencimento e o quanto você se adapta baixando sua frequência para pertencer ao grupo. Uma coisa é você se adaptar ao grupo, levando para eles padrões elevados de consciência que eles consigam assimilar. Outra coisa é você baixar seu padrão vibracional, baixar o seu padrão de consciência para poder estar igual a eles. Veja que esse é o processo de individuação. E a cura desse processo de pertencimento vem da sua individuação. Quem é você? Você, suas personalidades e o ser que realmente você é. Como testemunhar isso? Como curar isso e se libertar da ordem do pertencimento, para que eu só posso ser alguém se eu pertencer a um determinado grupo. Seja o grupo da família, seja o grupo do trabalho, seja o grupo de consciências que pensam de uma determinada maneira. Eu posso pensar diferente, me adaptar ao sistema, sem ferir o sistema e sem me ferir. Porque eu tenho que saber primeiramente como eu penso, para que eu não possa ser influenciada negativamente e baixar tanto a minha frequência quanto a minha evolução. O processo de individuação, ele caminha lado a lado com a espiritualidade? Sim, porque a gente precisa da espiritualidade para a nossa evolução. A gente precisa também das proteções dos seres espirituais para nos defender desses grupos que estão sendo atacados e que também vão nos atacar. Então, como é que eu me defendo disso? Aprendendo sobre este. Quem é este? Como é que este aqui se manifesta? Como é que eu testemunho a vida que existe aqui dentro, habitando este ser, este corpo, essa egrégora energética, o quanto este ser que está aqui dentro pode expandir amor e cura e elevar o padrão para a evolução, e o quanto este aqui, quando fizer isto aos seres negativos que estão presentes e não são identificados aos olhos humanos, vão se incomodar. Perceba, se tem um amigo seu ou um parente seu que trabalha ou vive com você, e esse ser é um instrumento dos seres negativos, você acha, reflita comigo, que quando você começar a emanar amor, emanar cura, uma conversa consciencial, uma conversa que leve essa pessoa que está ao seu lado a um novo nível de consciência, fazendo perguntas que ela possa florescer, que ela possa evoluir. Você acha que esse instrumento energético que era usado antes para sugar energia, e esses seres que estão se aproveitando do seu amigo, do seu parente, do seu colega de trabalho, você acha mesmo que eles vão gostar? Reflitam, pensem sobre isso. Então veja, a questão de você conhecer ao que você pertence, o que você é, o que está fazendo aqui, para onde você vai, e curar esse pertencimento a partir do processo de individuação, você começa a perceber que você pertence a muito mais do que esses pequenos grupos, seja da família, seja do trabalho. Você pertence a uma família cósmica. E para pertencer e fazer parte dessa família cósmica, eu preciso ter ética. E essa ética começa comigo, no meu processo de individuação, no meu processo de limpeza
energética, consciencial, tomando conta e escolhendo qual é o pensamento que habita o meu cérebro. Porque cada pensamento consome energia do corpo físico. Quanto eu preciso me alimentar e do que eu me alimento, seja de forma física, seja de forma visual, seja de forma mental. Tudo isso consome energia. Então o que eu estou me alimentando? Eu tenho que prestar atenção nisso. Ou será que eu me alimento conforme o meu grupo de pertencimento? Será que todo mundo sai para comer feijoada e eu também vou comer feijoada? Ou será que se eu sou vegetariano, vegano, ou se eu entrei num tipo de dieta para cuidar do meu corpo e dizer para mim assim, eu não vou comer a feijoada, vou com o grupo, mas vou comer uma salada, vou comer uma coisa mais leve. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha saúde. Então, será que eu posso estar naquele grupo e me alimentar, mesmo sendo o diferente, comendo uma comida diferente, com todo mundo zoando da minha cara, sem que isso me agrida, sem que isso me machuque? Porque eu tenho no meu processo de individuação a consciência de que aquele alimento que os meus amigos, que o meu grupo, que a minha egrégora está comendo, seja alimento físico, mental ou até espiritual, não condiz mais com a minha individuação. Então eu posso até estar ali, sem ferir e consumir aquilo que eu realmente sei que é bom para mim. E se os outros ficarem incomodados, porque eu me alimento, porque eu não adoeço, porque eu sou saudável? Talvez a gente possa ter uma conversa sobre isto, ao invés de começar a comer a feijoada para poder pertencer. E eu não estou dizendo que feijoada é uma coisa ruim, muito pelo contrário, é maravilhoso, mas tem a hora, tem o momento certo. E para aqueles que estão no processo de elevação espiritual, determinados alimentos faz com que você não consiga meditar, porque o corpo entra em processo de inércia. Então, a inércia, a preguiça, a culpa, a raiva, o ódio, todas as energias negativas, elas têm também os seus coparticipantes. Então, um ser negativo pode chegar perto de você e influenciar você a comer alimentos que deixem você com inércia, que deixem você com preguiça, com falta de vontade, você vai sentir sono. E aí daqui a pouco você vai entrar no processo de observação e vai sentir, não, o meu corpo está cansado, eu preciso dormir. Se isso leva uma semana, 2, 3, daqui a pouco você começa a entender que inércia é o padrão. Assim como os que estão dormindo pensam, eu sempre comi isso e sempre foi desse jeito. Eu como e eu tenho que ir dormir para descansar. Por quê? Porque a comida que eu como pesa no meu sistema. Então, se pesa no meu sistema, eu não consigo ir trabalhar, eu não consigo produzir, eu não consigo criar. E sempre que a gente entra num processo de descanso, para você retomar e começar a produzir, leva muito tempo. E qual é a ideia dos negativos? É que você não produza nada que seja voltado para a energia positiva. Por quê? Porque como é que eles vão drenar a sua energia se você estiver na energia positiva? Eles não têm como entrar no seu campo vibracional. Então, cuidado com essa ordem de pertencimento. Estuda em você mesmo ao que é que você quer pertencer. Quem são esses grupos e por que é que você quer pertencer a esses grupos? Será que realmente é necessário? Então, quando a gente tem essa ordem de pertencimento, a gente abre portas para os seres negativos que não querem a perfeição, que não querem a iluminação. Estes nos sugestionam com a falta de vontade, com a inércia e daqui a pouco, pronta, a energia se instalou. Então, quando eu digo para você chamar a preguiça para bater um papo e ficar com a dor, é justamente para que você possa enfrentar a energia, seja ela de onde for. Lembre-se, entrou energia negativa, ok, tá aqui, eu vou transmutar isso, porque eu sou a energia da vida, e a energia da vida é a energia do amor. É o único remédio que cura qualquer coisa. Então, se eu sou a energia da vida, eu vou me conectar com essa energia, vou transmutar, e até que ela saia e que eu me restaure, eu me reservo, me curo, me cuidando e me reservando, até ficando um pouco introspectivo do grupo, para que eu possa restaurar e quando eu limpar essa energia, voltar para o grupo. Porque quando a energia da preguiça, da raiva e da inércia entra e a gente não percebe, daqui a pouco eu estou transmitindo isso também. E se eu transmito, o que é que vai voltar para mim? Se eu vibro na energia da culpa, e eu estou ali conversando com uma pessoa, a energia vai ter o peso da culpa.
Se eu estou conversando com uma pessoa e tem tristeza, eu vou conseguir derrubar a energia da conversa. Então era para ser uma conversa positiva e ela fica triste, ela fica devagar, ela fica lenta, daqui a pouco está todo mundo triste, quando era para estar todo mundo rindo. Então quer dizer que a energia entrou em mim e eu não percebi. E qual é a ideia de quem nos ataca espiritualmente? É justamente isso. Instala em você a preguiça, a inércia, e você fica com preguiça de ver em você a energia, de trabalhar em você e transmutar. E é nesse momento que você, ao invés de transmutar, transmite. E aí isso vira um ciclo. Aí você gerou o karma, porque é o resultado da sua ação. Ah, mas foi o outro que estava vibrando na energia negativa. Ok, foi o outro. O outro estava vibrando, o outro continua vibrando e emanando energia. Para ele também está num campo de retorno, pela lei do retorno, e isso vai voltar para ele. Mas, se você virar o jogo, perceber, sentir e mudar o padrão, inclusive quando entender que isso não veio de você, enviando energia positiva para essa pessoa, você está mudando não somente o que você sente, mas você está começando a alterar o padrão ao seu redor, mesmo que o outro não perceba. E aqui está o pulo do gato. Eu preciso trabalhar as energias de pertencimento, essas energias de cura em mim primeiro. Por quê? Porque o nosso ego não gosta de dividir energia com ninguém, seja dinheiro, seja comida, seja objeto, seja amigos. O nosso ego tem uma necessidade de posse. Para isso eu tenho que trabalhar muito a minha energia de posse. O que é que eu posso? O que é meu? O que é que realmente me pertence? Isso eu não posso dar, por exemplo, toda a minha energia vital, porque senão daqui a pouco eu não respiro, daqui a pouco eu caio no chão porque não tenho energia. Mas qual é a energia do ser que está aqui? Como é que eu me conecto e dou energia positiva para quem está me dando energia negativa? O nosso ego, ele entende que só deve dar se receber. Então, se eu estou recebendo energia negativa, o que o ego pensa? Eu vou dar energia positiva para quem está no negativo? É como dar dinheiro para o ladrão, é como dar dinheiro para o pobre. Eu não vou fazer isso. Ele que está pobre que continue pobre, ele que é ladrão que vá preso. Então veja como é que o ego pensa. Então se aquela pessoa é negativa, é invejosa, ela critica você, você acha que o seu ego vai querer emanar energia de cura, de amor para essa pessoa? É lógico que não. E um detalhe. Quando você conseguir fazer isso, você vencer a si mesmo, que é um grande prazer, de emanar energia positiva para aquele que sente inveja de você, para aquele que quer puxar o seu tapete, para aquele que te sabota, observe que o seu ego vai querer receber por isso. E aí é onde o ataque espiritual acontece. Se eu dou com uma mão, mas a outra vê, a outra cobra os honorários. Então, se eu dou energia positiva para alguém que é invejoso, para alguém que me critica, para alguém que está sempre negativo, chega uma hora que o ego quer receber isso de volta. E se eu permitir que isso aconteça, é justamente a porta que eu abro para um ataque espiritual. Porque o ego sempre abre essa porta, que é o dar em troca de algo. Então, o amor ele não é dado como uma fonte de troca. Ele é só como uma fonte de ida, porque é a partir do ser que você é. A sua energia vital é uma quantidade de energia que você tem por dia. Mas a energia da vida que habita dentro de você, que é conectada à energia do vácuo quântico, à energia de Deus, à energia do todo, essa não cessa. E para doar a energia de amor é em silêncio. Quando você entra no seu silêncio, quando você acalma a sua mente, acalma o seu corpo, conhece a si mesmo e se conecta com essa energia e diz para essa energia fazer o trabalho, você entra numa conexão tão mágica e tão poderosa que é como se você não estivesse mais ali, porque realmente o ego fica de lado. E neste momento que você recebe essa energia do cosmos, enviando cura para aquele que sente inveja, para aquele que muitas vezes está sentindo inveja de você porque tem outro ser incorporado nele, se aproveitando do corpo físico, da energia vital, para drenar não somente ele, como todos ao redor. Equilíbrio em gotas, aroma d'alma, óleo essencial de lavanda. Clique agora no link da descrição. E você se ilumina na energia da luz,
na energia do cosmos, você consegue virar o jogo e você consegue emanar energia de tanto amor, de tanta luz, que o seu dia, sabe aquela oração do Pai Nosso que ele diz, o pão nosso de cada dia? Você recebe tanta energia, que é energia para você. Você vai terminar o dia com energia para mais 3 dias, porque quando vem a energia e para o ser que se conecta e diz, agora eu vou doar, para curar todo mundo aqui e sem ninguém perceber, você está ali na sua mesa, se você trabalha num lugar que tem várias mesas, você em silêncio se conecta, entrega o seu corpo e a energia começa a fluir de você. Ninguém vai perceber que é de você, mas todos vão receber. E esse momento ele é sublime, esse momento ele é muito mágico, porque ele transmutou a energia de Deus, a energia do vácuo quântico, a energia de cura, ela transmuta toda a energia negativa que estava em você, limpa todo o seu campo e começa a emanar energia de cura para todos. Os seres negativos que estavam acoplados aos seres encarnados vão todos embora. Sem falar que se você ainda pedir ajuda espiritual nesse momento, se você tiver a condição, porque nessa hora que você se conecta é entrega. E aí, os seres espirituais da luz que recebem que se conectam à sua energia, vêm fazer a limpeza. Então tem ali 5, 10 pessoas com você, todos vibrando na energia negativa e você em silêncio no seu cantinho, só recebendo a energia e emanando. Ali chega uma equipe espiritual que resgata todos os seres negativos, leva para um trabalho espiritual, leva para tratamento ou simplesmente afasta. E as pessoas que estão ali em seus corpos encarnados começam a melhorar. E onde é que está o pulo do gato? É você ficar testemunhando tudo isso em silêncio, em contemplação, em gratidão, sem falar para ninguém que foi você. E isso é a coisa mais difícil de você fazer, porque na hora que você deu com essa mão e a outra disse, fui eu que estava aqui emanando reiki, fui eu que estava aqui fazendo trabalho de cura para vocês, pronto, acabou o trabalho. Você abriu a porta para os negativos chegarem. Então, esse trabalho de você com você mesmo, que é eu vou doar, eu vou me conectar, eu vou passar essa energia e vou permanecer em silêncio, apenas assistindo os resultados, porque não fui eu que fiz. Quem fez isso foi a centelha divina. Quem fez isso foi a luz que habita dentro de mim. E eu apenas testemunhei a obra. E para mim, isso já é o suficiente. Então, se conectar, compreender, testemunhar, individualizar-se, que quando você realmente se identifica com o ser e permite que a centelha, que a vida trabalhe, só o fato de testemunhar isso tá bom para você. É nítido que depois que esse tipo de coisa acontece, as pessoas vão começar a perceber que estar perto de você é melhor do que estar perto dos negativos. Então, se no seu grupo de trabalho, se na sua família, se no clã que você vive, se na sua comunidade, seja espiritual, espírita, católica, evangélica, não importa. Quanto mais você se conecta ao ser verdadeiro e permite testemunhar a vida acontecendo, você vai perceber que as pessoas vão querer estar perto de você. Só a sua presença no ambiente já vai fazer a diferença. Então isso é saber transmutar. Isso é transmutar e ser a energia de transmutação na sua vida e na vida do outro. Digamos que durante uma conversa com a energia que está no seu corpo, você percebe que isso veio de outra pessoa. Foi uma palavra, foi uma conversa, mesmo que curta, ou somente ouvir ou lembrar de alguém, você já percebeu que ficou sem vontade de fazer suas atividades. Neste momento, sinta toda a energia. Não lute, deixe que a energia lhe atravesse. Como eu falei anteriormente, é só energia e não vai te matar. Se você ficar cônscio dela, então sinta que o que essa energia está lhe dizendo, para que você possa entender no processo de individuação o que é cada energia, se é sua ou se é do outro. Você tem que entender a energia. Isso é o quê? Isso é raiva. Eu estou com raiva. Não, eu estou triste. Eu estou muito triste. Não, eu tô de um jeito que eu não sei o que é.
esse eu tô de um jeito que eu não sei o que é, acontece onde? Né? Deixa essa energia fluir. Veja em que parte do corpo ela está acontecendo. Ela vai se movimentar se você não resistir. E você vai sentir tudo o que ela pode lhe dizer. Depois que perceber como é a sua manifestação, se é angústia, se aperta o peito, se você sente sono, procure não dormir. Se você sentir raiva, procure não emanar essa raiva. Sentiu energia negativa, como eu falei, vai para um lugar sentir. Ou se tiver muita gente e você não puder sair do lugar, entre. Isto aqui, este corpo físico é uma casa. Você pode ficar em silêncio se você praticar a meditação. Se você praticar isso com frequência, você consegue ficar em silêncio no meio da multidão e começar a perceber. Ai, de repente eu estou sentindo um negócio ruim, não sei o que é. E ficar com isso. Por quê? Porque isso, se você fica com isso e percebe sem lutar, isso não tem poder sobre você. Isso não tem poder de se manifestar sem a sua vontade, sem o seu desejo. E ninguém aqui quer manifestar energia negativa. Porque a partir do momento que você se torna consciente da lei do retorno, você sabe que se entrou uma energia negativa e sair de você, vai voltar para você. Então, sentiu sono. Opa! Do nada sentiu sono. Era para estar desperto. Sentiu sono? Como é que o pessoal da conscienciologia fala? Tem boi na linha. Então quer dizer que você não estava com sono, está com sono? Tem algum amigo espiritual perto, emanando energia e drenando você. O que você vai fazer nessa hora? Opa, estou sentindo sono. Se equilibra, vai para a energia do ser e chama ajuda espiritual. Lembra que eu falei os 4 números do Grabovoi? 8, 8, 8, 8. Se conecta e sente. Seres negativos não gostam de limpeza. Seres negativos não gostam de música elevada. Seres negativos não gostam de oração, não gostam de incenso. Porém, como eu disse para você, faça tudo isso com atenção e energia, pois é tudo que essa energia quer. Atenção. Só que a atenção que os seres negativos querem é diferente da atenção da consciência amorosa que tem dentro de você. As energias negativas estão em toda parte e em todos os seres, em nós também. Porém, muitos de nós humanos nos alimentamos de tristeza, da raiva, da culpa e dos dissabores que vemos nossos semelhantes passarem. Se isso não fosse verdade, filmes de tragédia, jornais sensacionalistas, novelas, redes sociais e tantos outros meios não teriam tanto sucesso. Assim como os seres negativos que nos influenciam a consumir esses meios de entretenimento e prazeres temporários. Também somos responsáveis pela manutenção desses meios. Afinal de contas, quem é que está dando audiência? Ao nos alimentarmos de energias de sofrimento, mesmo que influenciados por seres negativos, nos tornamos as fontes de energias para esses seres, num processo de retroalimentação sem fim e caímos na roda de samsara, na roda de repetições, nos nossos padrões repetitivos que nós não sabemos por que fazemos ou como fazemos porque não observamos e não conhecemos a nós mesmos. Um exemplo simples é você prostrado na frente da TV se empanturrando de refrigerante com comidas deliciosamente gordurosas e o ser negativo drenando sua energia enquanto você sente o prazer do seu programa preferido de entretenimentos sem fundamentos. Então, para nos livrarmos de ataques espirituais dos seres negativos, precisamos limpar nosso inconsciente. Como é que eu vou limpar o inconsciente se eu não conheço? E conhecer como cada energia se manifesta em nossa mente, como pensamentos e imagens, e em nosso corpo de emoções, sensações e sentimentos. Tem outro vídeo aqui no canal falando sobre os cárceres do prazer. Como é que a gente se aprisiona. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre como os prazeres colocam você em gaiolas douradas, dá uma olhada. Vai aparecer aqui um card indicando, mas depois que assistir esse vídeo todo, tá? No finalzinho desse vídeo vai ter o link para você assistir. Os cárceres do prazer. A preguiça, ela é tida como um pecado capital e é nada mais, nada menos que a sua energia vital sendo drenada para outros fins que não os que a sua consciência veio fazer aqui. Ao sentir a preguiça, a raiva, a culpa e identificar de onde ela veio, primeiramente se concentre com seu ser real. E lembre-se, você é a fonte pura de energia cósmica.
limpa e revigorante, sempre nova. Eu sou a fonte de energia revigorante, sempre nova. Foco em gotas, aroma da alma, óleo essencial de bergamota. Clique agora no link da descrição. Eu sou a fonte, eu sou a vida. Logo a preguiça, a culpa, a inveja não fazem parte dessa fonte. Veja a lógica disso. Se eu sou a fonte da vida, se eu sou a fonte que jorra energia da vida, de amor, cabe preguiça na vida? Não. Preguiça é uma coisa do meu ser externo. Então, a culpa, a inveja, a preguiça não fazem parte dessa fonte. Isso é coisa da minha personalidade. Tudo que pertence à personalidade pertence a esta vida entre o útero e o túmulo ou não. Eu posso estar pagando coisas de vidas anteriores, sim. E pode ser que seja por isso que muitas sombras e muitos ataques espirituais também estejam por aqui. Então quer dizer que eu posso receber um ataque espiritual de um ser que em outra vida eu fiz algo de ruim para ele e hoje ele esteja no meu calo, esteja aqui no meu encalço, no meu pé? Posso. Pode sim. E ele tem razão disso? Não. E como é que eu resolvo isso? Amando, curando, perdoando e talvez pedindo até perdão para este ser que não entende. Mas que ele não entende. Se ele não entende, ele vai sair do meu pé? Não. Ele não vai sair do meu encalço. Só existe uma única maneira de me libertar de um ser negativo que esteja na minha cola. É vibrando na energia do amor. E para isso eu tenho que conhecer quem é este aqui. Porque cada sombra minha, no meu perispírito, na minha aura, ela é vista pelos seres desencarnados. E isso é uma grande desvantagem para a humanidade que não acredita que esses seres existem. E quando a gente está vibrando na culpa, na raiva, no ressentimento, na tristeza, no só quero receber e não quero dar, eu estou vibrando na energia da falta. Então eu não recebi e eu quero receber de todo jeito. A nossa aura, que a maioria das pessoas não veem, muda de cor. E isso para os seres negativos é perfeito. Quanto mais escura, quanto mais cinza, quanto mais preta a nossa energia fica, mais fácil para eles drenarem a nossa energia do corpo físico, os nossos fluidos, a nossa energia vital, aquela que você trabalha tanto para manter, para você comprar o seu almoço, sua janta, para pagar o seu aluguel, para pagar a prestação da sua casa, a prestação do seu carro, tudo isso é feito também através da sua energia vital. Então você precisa de energia de consciência, você precisa de energia mental e você precisa de energia vital. Sem a energia do seu corpo físico, você não pode olhar os seus pensamentos. E aí talvez você não tenha ideias para aprender coisas novas, inclusive para pagar as prestações do seu carro mais rapidamente. Ou até mesmo para usar esse dinheiro como um investimento. Você fica vibrando na energia da falta. Adivinha o que é que você atrai? Mais falta. Para que você possa se libertar dos ataques espirituais, você tem que conhecer a si mesmo. E tem que entender quem você é, que é a fonte da vida. Sendo a fonte da vida, você pode emanar energia amorosa para os seres negativos, para esse que está no seu encalço, para um obsessor? Pode. E muita. E aí? Ele não vai querer ficar ao seu lado. Por quê? Porque você está vibrando amor. E pode ser que você possa até conversar com ele. Olha, desculpa, o que eu fiz para você em outra vida ou nesta, já está feito. Eu só posso compensar com uma coisa, amando você. E isso pode ser que o afaste de você ou que o cure. Numa conversa espiritual amorosa, em que você conversa com um ser negativo e diz para ele, olha, desculpa, eu errei. E agora eu vou compensar. Vou enviar energia amorosa para você. Vou orar por você. Vou guiar você e vou pedir ajuda espiritual para que você também possa receber atendimento assim como eu recebo. Então você também pode. O ser negativo também pode. Por quê? Porque todos somos um só. O ser negativo que está no seu encalço, ou que está drenando sua energia, seja porque está no seu encalço de outras vidas ou dessa, não importa. Se você entender que ele é um ser, assim como você, e você compreender que ele só não está compreendendo porque a consciência ainda não expandiu e por isso ele vibra na energia negativa, quando você entende isso, você clama para ele por piedade. Clama para ele por benevolência. Você pede ajuda espiritual para proteger você e este ser também, que provavelmente é escravo do prazer da raiva. Gente,
Sentir a energia negativa dá muito prazer. Quando a gente está com raiva, a gente tem energia que é tristeza em movimento. A raiva, a gente acha que é uma energia que nos impulsiona, que faz a gente fazer coisas. E realmente faz. Mas por um caminho ilusório. Quando a tristeza ela se movimenta dentro de uma pessoa, ela se transforma em raiva. E a raiva ela tem uma fonte, que é a falta. Eu sinto raiva do outro porque o outro tem e eu não. Porque o outro tirou de mim algo que eu achava que me pertencia. E às vezes é um objeto, às vezes é uma pessoa, às vezes é um grupo. E perdoamos, porque para perdoar eu preciso sentir amor. E observe bem o que eu vou dizer agora. Onde acontece o amor? Quando você sente dentro de você. Então, se eu estou sentindo amor e emanando amor, quem é que está sentindo a energia? Ou você prefere ficar com raiva? Ou odiar, como disse o professor Hélio Couto, da ressonância harmônica. É tão gostoso, né? Ficar odiando? Então odeie. Mas lembre-se, essa energia volta para você. E é tudo que os negativos gostam. Então, tudo que pertence à minha personalidade vai terminar com ela também. Reflita, até você sentir a energia se restaurando em você. Se durante o processo da energia negativa ela continuar atuando, não abandone o processo. Respire e concentre-se no centro do seu peito e repita para você, mas prestando atenção em cada palavra. Não é só para ficar repetindo a palavra, que senão ela perde a conotação. Ela não conecta com o ser verdadeiro. Eu sou a fonte de energia revigorante sempre nova. Se eu sou a fonte de energia revigorante sempre nova, eu vou ficando com esse eu sou. Eu sou essa energia, eu sou energia, eu sou a energia revigorante. Eu não estou negando que tenho preguiça, eu não estou negando que tenho raiva, mas eu estou indo para dentro, atrás da energia que limpa a preguiça. Eu estou fazendo uma faxina de dentro para fora. Eu sou a fonte da vida, então não cabe a preguiça aqui. Então eu começo a pulsar essa energia do eu sou e ela vai expulsando a energia, por quê? Porque a vibração vai subindo, vai alterando. Você precisa sentir o significado. Você precisa sentir o significado do eu sou. E isso você faz como? Num ambiente controlado, na sua casa, em meditação. Procura um lugar, acende uma vela, um incenso, faça alguma coisa que conecte você, coloque uma música, isso ajuda. Ou se você já estiver evoluído o suficiente, o melhor altar é o que não tem nada. Vá para um lugar dentro da sua consciência, límpido, branco, reluzente. Mas se não, vale o incenso, vai a vela, vai a oração. Use o que você puder fazer para você entrar. Use a sua melhor conexão. Você precisa sentir o significado e vivenciar como a verdade que é cada palavra. Eu sou a fonte, eu sou a vida. Eu sou esse Deus que habita em mim. E também envie, neste mesmo momento, para quem está atacando você, sugando você. Envie a energia do eu sou para ela. Por quê? Porque essa energia também está lá. Só que se você já tem consciência e o outro não, quem desperta o eu sou no outro é você. Imagine como é testemunhar isso, levar o outro a um lugar de paz. Você vai sentir que quanto mais você envia a energia eu sou a fonte da vida, para quem te ataca, mais a energia da fonte vibra dentro de você. Que a verdadeira fonte de amor e sabedoria habita dentro de você e tem tanta força que foi por isso que um semelhante carente compulsivo de energia veio até você. E por você se tornar consciente de você e do amor ao próximo, você perdoa e envia toda a energia de saciedade consciente do divino ser para esta pessoa. Você impulsiona uma energia de amor vital para este ser e que assim como você despertou, ele também possa despertar e ver que precisa sair de suas compulsividades, visto que também é a fonte de energia amorosa e não precisa sugar e nem se servir e nem servir de instrumento a seres negativos que o controlam. Posso garantir que com essa técnica você aprende sobre você, dispersa as energias negativas e ainda se revigora entrando em um vórtice de energia amorosa. Outro detalhe muito importante, quando somos atacados e drenados, aquele que se alimenta só consegue sugar as nossas energias compatíveis com as dele. Isso quer dizer que eles vão fazer de tudo para baixar sua frequência para raiva, tristeza, inveja, culpa, que é o padrão vibracional deles.
Se você vira o jogo e começa a enviar energia de amor, de cura, de consciência, vitalidade crística, de compaixão, isso destrói a energia negativa e posso dizer que eles fogem de você como o diabo foge da cruz. Porque a dor, minha gente, educa dos dois lados. Entendam que quando a gente envia amor para os seres negativos, na psicosfera mental e energética deles ocorre uma transmutação de energia. E eles sentem dores nos seus corpos, como a gente sente as dores do nosso despertar espiritual. Então é como se ardesse, eu não estou dizendo que a gente vai fazer mal a eles com o amor, mas como o padrão da culpa, o padrão da tristeza é muito baixo, quando a energia de amor chega, é mais ou menos como a gente no nosso próprio despertar. Quem passou por uma catarse sabe disso. Os nossos corpos doem, você sente o chakra girando, você sente um nó na garganta, você sente energia se movimentando, uma dor física, uma moleza, uma energia diferente. Por quê? Porque é o padrão de energia entrando no seu corpo que está vibrando na energia negativa. Então você precisa se sutilizar, você precisa parar de resistir. O amor dói nesse sentido, por quê? Porque as células de quem está resistindo para vibrar no padrão mais denso. E o amor, ele é sutil. Só que ele consegue penetrar energias negativas. E o que acontece com a célula? Antes a célula vibrava no pesado, agora ela vai vibrar no mais leve. A célula que está acostumada na negatividade, ela é densa. Quando a energia do amor chega, ela vai sutilizando. E a célula que aprendeu a vibrar de forma rígida, de forma agressiva, não compreende a energia do amor. E ela parece que está doendo, mas o que está doendo, na verdade, é a rigidez. É que a célula, vibrando na energia negativa, ela se torna cada vez mais densa para se proteger do amor, para se proteger da luz. Então ela tende a ficar claustrofóbica dentro de si mesma. E a energia do amor, ela vai abrir essas portas. Aos poucos, as energias negativas vão se dispersando, o ser que habita o corpo vai tomando conta e dizendo para aquela consciência, olha, essa energia amorosa é do bem, deixa entrar, abre a porta, abre uma janela. Sabe aquela história de que quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela? É justamente isso. Vem a sua energia amorosa que está enviando para o ser negativo e o ser negativo vai começar a ter que aguentar a energia, ou então ele vai embora. Os seres espirituais que chegam para o resgate, eles tentam convencer, porque eles não levam a força, para evolução. Mas o ser negativo, ele tem o direito e o livre-arbítrio, assim como você, de não ir. Assim como você também tem o direito de não querer emanar energia positiva e ficar só com a energia positiva para você. Tem momentos que não vai dar para você expandir o campo. Vai ter que ser só você mesmo, vai ter que ser só com você. Mas no momento em que você se estabilizar, que você se equilibrar, não esqueça que os seres negativos se aproximaram e que eles vão tentar novamente. Então, quanto mais você expandir esse campo, mais você se protege e mais você também ajuda esses seres. Porque um dia fomos nós que estávamos nesse lugar. Fomos nós que precisamos de ajuda. Eu lembro de quando eu comecei o meu despertar espiritual. Eu precisei da ressonância harmônica, eu precisei do reiki, eu precisei do terapeuta, a psicóloga que me escutou muitas vezes, que teve paciência de suportar todo o meu ego para reverter a situação e me colocar num caminho ou me mostrar um caminho que eu quisesse seguir. Veja que o processo leva anos, leva tempo. Então, se isso levou tempo comigo e levou tempo com você, por que não vai levar um tempo também com nossos irmãos espirituais? Os irmãos negativos, eles também são nossos irmãos e precisam de resgate. E só o amor pode curá-los. Então pense, você é essa energia, vibra e envia para eles. Eles vão receber, nem que seja o contato. Depois vão perceber que não vale a pena ficar perto de você, né? Por quê? Porque você está vibrando no amor, você vibra na luz, eles até chegam perto, mas quando você percebe, você vira o jogo. E aí, você passa a ser desinteressante. Pense que as energias que a gente pode enviar de amor podem doer um pouquinho, sim, nos seres, como se queimasse, se ardesse, pois também acontece conosco no nosso processo de evolução. Quem aqui fez ressonância harmônica
sabe que as catarses dói no corpo astral, físico, mental, sensorial e às vezes deixa a gente até de cama para que as células do nosso corpo possam se adaptar ao novo padrão vibracional. Quem aqui deixou um vício e não sofreu com abstinência? E não estou falando somente de álcool. Alguém aqui já tentou deixar o glúten e quase enlouqueceu de dor de cabeça? E o café? Você parou de funcionar porque tentou parar de tomar café e depois voltou? Então veja, tudo isso é tão simples, mas isso também acontece com os seres espirituais, os seres negativos espirituais, que estão ao nosso redor. Então, para que eles possam deixar o vício de sugar a sua energia, de drenar a energia dos outros, eles também precisam ter contato com energias sutis, com energias de compaixão, de benevolência e de piedade. Então, se isso emanar de você para eles, eles vão ter o contato. E alguns deles podem até se aproximar de você. Sim, não mais para drenar, mas para aprender com você. E se resistir, a gente não dá salto quântico, a gente não evolui. Então o amor também pode doer. Mas como sabemos que é o único remédio que cura, vamos vibrar e distribuir o amor para aqueles que mais precisam. Amar e enviar amor sempre será o melhor remédio, pois vibrando no amor, esse sim se torna um remédio, tanto para nós, que vai sutilizar o nosso corpo, como para aqueles que vão receber também. E só fica perto de você quem aguentar a vibração. Essa é a melhor forma de manter os negativos afastados. Mas devo dizer que quanto mais luz você traz para a sua vida, quanto mais eficiente você se torna, quanto mais capaz de realizar qualquer coisa, a inveja dos seres que querem destruir a sua luz vai se manifestar sim. E muitos que estão próximos a você, que são vítimas desses seres, serão usados como instrumento para drenar a sua energia. E a intenção desses seres é, de forma indireta, drenar a energia através de seus amigos, familiares, porque é natural que baixemos a guarda diante daqueles que amamos. Mas precisamos entender que o que nós sabemos sobre seres negativos, manipuladores, os nossos semelhantes podem não acreditar. Pois se soubessem, os seres negativos perderiam suas fontes. Então vocês acham que é do interesse que isso venha a público? Reflitam, vocês acham que os seres negativos querem que todos saibam que eles existem ou seria mais frutífero para eles manterem isso em segredo? Para os que estão despertando, seja pela ferramenta da ressonância harmônica ou qualquer outra como Reiki, Ho'oponopono, terapia, seja qualquer caminho que lhe leve para dentro, saiba que resiliência é a palavra que te fortalece. E que essa vida boa de vibrar no amor e nada vai me acontecer, isso é pura ilusão. Estamos aqui sim para vibrar na energia do amor, mas um amor consciente que acolhe o semelhante doente e compulsivo, que percebe o que o outro sente, o que o outro não quer sentir, o que ele faz para fugir de si mesmo. Quando o nosso semelhante sente tristeza, raiva, cobiça, inveja, preguiça, qualquer energia negativa ou até mesmo culpa. E como desperto, precisamos compreender o que ele sente, principalmente quando nós estamos perto de alguém que carrega culpa. Culpas que foram colocadas em suas costas ainda quando eram crianças e até hoje eles continuam carregando essa culpa. Se você puder chegar perto de uma pessoa que carrega culpa e mostrar para ela de forma sutil, delicada e gentil que ela não precisa carregar essa culpa, e embora ela esteja vibrando, se você suportar a energia da culpa que você curou em você, primeiro você tem que curar a culpa em você, a tristeza, a raiva, a preguiça, tudo isso a gente tem que curar. Porque eu preciso chegar perto do outro que está vibrando na mesma energia sem me abalar. Só que se eu não curei a culpa em mim, quando eu encontro alguém que está com culpa, quando eu encontro alguém que está triste, quando eu encontro alguém que está com raiva, essa energia me penetra, me atravessa e me domina. Por quê? Porque eu não dominei isso em mim ainda. Então é possível estar perto de alguém que vibra na culpa e eu não vibrar na culpa? Sim. Desde que eu esteja cônscia, desde que eu me torne cônscio daquilo que eu sou. Então eu senti a energia da culpa. Eu paro e penso, não é minha, é da outra pessoa. Então como é que eu ajudo essa pessoa? Se for possível conversar, porque nem sempre é, eu posso levar ela a um caminho onde ela possa começar a aceitar essa energia e se tratar para isso e se cuidar disso.
e se libertar da crença que colocaram na cabeça dela quando ela era uma criança. Libertando esse ser, além de gratidão que ele vai sentir por você, e paz e amor, ele vai parar de gerar culpa. Ele vai parar de vibrar na culpa. Então imagine que se você não suportar a dor da sua culpa, da sua tristeza, das suas energias negativas, você não tem como auxiliar o outro que está vibrando na energia negativa. Você vai estar sempre na luta ou fuga, ou lutando contra ou fugindo da energia. E isso não é o que um ser desperto, minha gente, faz. Um ser desperto ama. E quem ama, suporta a energia negativa do outro para ajudar a curá-lo. Ah, mas eu tenho que me afastar de pessoas tóxicas. Sim, mas tem aqueles que não dá para se afastar. Um marido tóxico, dá para se afastar? Dá. Mas um pai e uma mãe, dá? E um filho? Não dá. Às vezes o marido tóxico, às vezes a esposa tóxica, é reflexo da história do passado, dos pais, dos avós, dos ancestrais, ou de nossas dívidas kármicas também. E às vezes a gente não consegue se libertar. E às vezes não dá para sair de perto, porque tem crianças envolvidas, tem filhos. Então é possível ajudar uma pessoa tóxica? Será que é possível ajudar um narcisista? Será que é possível ajudar um psicopata? Talvez sim. Cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que para pessoas que estejam casadas com pessoas doentes, tem que ficar casado e conviver com aquela pessoa. Mas talvez tenha que conviver à distância. Por exemplo, um casal que tenha filhos e a relação acabou, a separação acabou, mas eu já peguei um caso para ajudar uma pessoa, um atendimento, em que a mulher foi casada com um psicopata e ela tem um filho com esse psicopata. Então, ela precisa conviver, pelo menos de vez em quando, com ele. Mas e o filho, que tem que conviver, que tem que ir no final de semana ficar com esse pai? Né? O quanto essa família doente, né? Porque esse pai é doente, o quanto esse filho carrega os traços do pai. E o como essa mãe vai ter que lidar com essa situação. A melhor forma é ajudar esse doente, porque ele realmente não desenvolveu emoções. Então, como é que ela pode proteger o filho se ela não conviver e ver, através do amor e do perdão, como é que ele age, como é que ele pensa? Talvez ela não possa realmente fazer nada por ele, mas ela possa fazer sim pelos filhos, por esse filho desse psicopata. Como eu também conheço casos, filhos de narcisistas. E aí, como é que você ajuda o filho de um narcisista? Né? A vítima, a mulher que casou com um narcisista, teve um filho com ele. E aí, vai privar essa criança desse pai? Então, não é simplesmente me afastar de uma pessoa tóxica. Não é simplesmente excluir. Muitas vezes não é possível. Às vezes uma pessoa tóxica como essa é um pai, é uma mãe. E aí, como é que você se liberta? Em você, se individualiza, se liberta dessas crenças e desses traumas e pode até auxiliar. Eu não digo conviver, porque às vezes realmente é impossível, de acordo com a toxicidade de cada pessoa. Mas muitas vezes são traços, e nós também temos traços narcisísticos, nós também temos traços que nós somos exatamente aquele egoísta, que só pensa em si mesmo. Quando a gente está na luta ou na fuga, é o ego, não é o ser divino. O ser divino não está preocupado se é narcisista, se é psicopata, se é doente mental, se é esquizofrênico, não importa. Se ele tem uma missão, se ele precisa ajudar aquela pessoa, mesmo que ele perca até o corpo físico, ele vai estar lá, porque a sanidade mental ele não perde. Ele está sempre em equilíbrio. Então, as agressões morais, as agressões até mesmo físicas, para o ser que você realmente é, não lhe atingem. Você consegue realmente ajudar a si e ao outro. Mas isso não é do dia para a noite. E não é para simplesmente porque eu estou dizendo isso, no outro dia se mudar para a casa do narcisista, se mudar para a casa do psicopata e vai ser a mil maravilhas. Não, porque o outro não vai mudar. Quem muda é aquele que evolui. E cada um evolui de uma maneira, num tempo diferente. Então é possível emanar energia, sim, para seres negativos, para seres que estão adormecidos. E conviver parcialmente ou talvez integralmente com seres que estão
em corpos físicos e tem problemas realmente de transtornos mentais? Sim, mas com moderação, com acompanhamento e com tratamento. Não somente para o doente, mas para aquele que está ajudando o doente. Às vezes o tratamento é para a família toda. Na verdade, o tratamento para a evolução espiritual tem que ser na família toda. Geralmente é só um que procura terapia, é só um que procura ajuda. E cada vez mais a gente percebe que é o clã que está doente, que é o grupo. Quanto mais pessoas próximas forem tratadas, mais rápido, mais evolutivo e mais consciencial se torna esse grupo. Também perceba, como eu falei anteriormente, sobre aquilo que você pertence. Quando você se individualiza, a sua caminhada é para dentro, é sozinho, é solitária. Mas isso não quer dizer que você vai excluir o seu clã ou os grupos a quem você pertence. Talvez você se afaste de uns ou outros, realmente tem grupos que a gente realmente se afasta porque não tem mais afinidade. Mas tem grupos que a gente precisa estar junto para evoluir também. Porque quando a gente vê no outro aquilo que a gente não aceita, eu também não aceito em mim. E então é aquela sombra que não deveria mais estar, mas está. Então, gente, essa coisa de que eu sou desperto e de que eu me iluminei e eu não vou ter problema é ilusão. Quanto mais consciente, quanto mais amoroso você se torna, quanto mais o ser divino, mais a sua missão nesta encarnação, neste planeta, ela aumenta e se prolonga. Porque quanto mais você fizer, mais a energia cósmica do todo vai te dar recursos, capacitação e equipe para você poder trabalhar. Então, sentir a energia de tristeza, raiva, cobiça, preguiça que o outro está sentindo e compreender sempre, perdoar sempre. Você ilumina-se e incendeia corações para o despertar. Com o tempo, o véu se rasga diante de você, de acordo com a capacidade de você mesmo suportar a realidade. Esqueça essa ilusão de que eu vou me tornar o iluminado e não vou ter mais problemas. Muito pelo contrário, quanto mais você se ilumina, mais problemas você pode solucionar para os outros e para você. Aquele que tem a visão, a percepção, se torna a lanterna guia para os outros, mesmo que eles não saibam nada do que você sabe. E prepare-se para muitas de suas ideias, convivendo com esses grupos, com essas pessoas, serem roubadas por aqueles que você mais ama. Os truques que Maia nos apresenta e apresenta em cada ser que você encontra mostra as faces que temos de vencer dentro de nós. E toda vez que nos identificamos com algo que nos chateia, pode ter certeza que é uma sombra nossa que não deveria mais estar ali. E neste momento, você agradece por aquele ente querido, por aquele amigo, por aquele semelhante que levou crédito no seu lugar. Porque você está tão cheio de energia amorosa, tão cheio de graça e de luz, tão repleto de vida, que se torna uma fonte inesgotável de energia sempre nova. Você vai perceber que aquele que roubou de você uma ideia, que no momento parece ser vitorioso, agora está em dívida com o cosmos. E você está sempre em crédito com Deus, com a luz divina que habita dentro de você. Tudo é uma questão de saber ver o lado bom de cada coisa e qual a sua missão na sua evolução. E lembrem-se, meus amigos, que tudo é apenas uma experiência sua com você mesmo. Testemunhe cada momento e entregue-se ao ser verdadeiro que você realmente é. Eu deixo você com a paz que já existe dentro de você. Namastê.